A gente vai falar sobre aumento de preço, né? Como eu tinha falado, reajuste de preço é para todo mundo. Vocês viram aqui, né? Tem gente que tá há 1 ano, 5 anos, 10 anos de carreira. Tem gente que não aumenta o preço desde que começou. Tem gente que aumenta de 6 em 6 meses, anualmente. Então eu quero que vocês saiam dessa aula aqui também com um plano. Então, se os seus preços não aumentam, tem uma estagnação ali, tá? E uma coisa que você pensa que é, eu não aumentei, mas esse valor tá bom. Existem outras coisas que você querendo ou não aumentam, né? Coisas como inflação, que não estão no seu controle, né? Então, quando você continua cobrando a mesma coisa, é quase a mesma coisa do que você decidir cobrar mais barato a cada ano. Então, quando você não aumenta o seu preço também, os custos aumentam, os fornecedores aumentam e você não. Então, sua margem de lucro diminui, você acha que você está avançando, mas você está ou parado ou até mesmo regredindo, tá? Então, é muito sério esse assunto para o seu crescimento de empresa, para você que quer viver da sua fotografia. Eu não vou dar um número exato, né, de quanto você tem que aumentar, porque é muito particular, né? Aumento de preço tem base em 3 coisas. A primeira é mercado e cidade, né? Então depende de onde você mora, como que é o público aí, qual é a classe social do público que você atende, qual é o seu nicho, né? Mas eu quero sempre dizer para vocês que tem como cobrar mais caro. Sempre tem, mesmo que a maioria da sua cidade aí esteja cobrando R$100 com álbum, tem alguém que está cobrando um pouco mais caro, ou você pode ser essa pessoa, se posicionar diferente. Você não quer atender a preço popular e você não quer atender talvez em volume. Então você não precisa atingir a massa da sua cidade. Isso é muito importante que vocês entendam, né, e aceitem quando a gente está falando sobre dinheiro, quando a gente está falando sobre precificação. Você quer atingir ali 20, 30, 40, 60 clientes por mês. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A maioria que é humilde, tá bom, mas 100%, não tem ninguém que tem uma condição financeira um pouco melhor? Ou a sua cidade é pequena, tá bom, tem uma cidade vizinha que você poderia atender ali também e a condição das pessoas é um pouco melhor? Eu não consegui achar que eu poderia vender o meu trabalho. Eu me lembro da dificuldade que eu tinha para cobrar R$600 numa festa infantil. E que tinha começado quando eu cobrava ali 300. Meu primeiro ensaio eu vendi por 70. E eu fui entendendo que não era a minha compra. Eu não estava contratando uma fotógrafa por R$600. Então não era eu ali que mal estava ganhando R$600 tentando comprar um negócio por R$600, entendeu? Era uma outra cliente que está num outro momento de vida, que tem uma outra realidade financeira diferente da minha. Mas existem pessoas que vão valorizar a sua fotografia. Então não é quanto você acha que elas querem pagar. Não, vai testando, vai chegando num outro público, vai saindo ali da sua bolha. Até porque senão a gente sempre vai falar, mas aqui os fotógrafos cobram barato. Aqui no Rio de Janeiro também. Então isso quer dizer que ninguém pode cobrar um pouco mais caro? É impossível? Não. Então, eu não vou te dar um preço exato, porque precificação vem com base em mercado, né? E aí, quando eu falo mercado, eu tô falando mercado de fotografia em geral. Então, às vezes, você tá olhando só para 3 pessoas que cobram barato aí na sua cidade. Não, eu não tô falando de concorrência direta. Eu tô falando de mercado de fotografia, possibilidades, tá? E eu não tô dizendo isso com base em achismo. Eu tô falando de um lugar, de uma pessoa que já tem mais de, sei lá, quantos mil alunos que a gente tem. Mais de 6, 7 mil alunos. Então eu conheço muito, a gente lê muito, a gente vê muita história de Isa, eu tinha dificuldade de cobrar R$100, hoje eu cobro 1.400 no meu pacote mais barato. Dentro da fotografia como um negócio, eu mostro toda essa jornada ali pra vocês de mudança de posicionamento, mudança de preço, tá? Quais são as 3 coisas que você precisa considerar para aumentar o seu preço? Para entender que precificação tem a base nessas estruturas. Então, mercado e cidade. Mercado como um todo, não só concorrência direta e quem você conhece. Segundo, precificação vem com base no posicionamento que você quer para a tua empresa. Então, às vezes, você está cobrando um valor que não condiz com o que você quer no seu futuro, com os clientes que você quer atingir, tá? Então, às vezes, você está tentando atender um público A e cobrando um preço que esse público A talvez vai até questionar a sua qualidade. Porque ele fala, nossa, mas tão barato, não deve ser tão bom assim. E, gente, as pessoas pensam isso realmente, tá? Sabe quando você pensa assim, tipo,
tá tão barato que eu acho até que a qualidade não vai ser legal, ou vai chegar errado, tem alguma coisa estranha. Tem gente que pensa isso, não só o público A, né? Mas existe um consenso disso também. Então, quanto que você acha que vale o seu trabalho, e aí é uma decisão somente sua, tá? E é muito difícil porque a gente vende arte, a gente vende uma coisa que a gente até trabalharia de graça pra fazer, né? Porque a gente gosta, porque isso alimenta a gente criativamente, dá energia, mas a gente precisa cobrar também se a gente quer viver dessa profissão. E a terceira base é em custo e meta financeira, né? Então você tem que olhar ali para sua vida pessoal, para sua vida profissional, quanto você quer cobrar na sua fotografia, quanto você precisa cobrar para que valha a pena esse trabalho, para que você consiga pagar as suas contas, para que você consiga fazer sobrar esse dinheiro, né? Então tá muito alinhado também com quanto você quer, quanto você precisa. Então olha como precificação não tem uma regra pronta. Não existe momento certo para ajuste de preço, então eu coloquei aqui, né, que pode ser em qualquer época do ano. Você pode aumentar em abril, você pode aumentar, não precisa ser só em virada de semestre, ou só em virada de ano, ou a cada trimestre, não. Só que você precisa de um plano, tá? De quando que você vai aumentar. Tanto que tem gente que comentou que nunca aumentou o preço. Começo do ano, né? Então é o que é meio que um senso comum ali, né? Tipo, vou virar o ano, vou virar meu preço também. Só que começo de ano, sem uma estratégia bem definida, você vai ser só mais um fazendo post de aumentei os preços, hein? Ajuste de valor a partir do dia tal. Você vai ser só mais uma empresa. E não é de fotografia, não, é de tudo, né? A dentista vai aumentar, a boleira vai aumentar, a diarista vai aumentar, tudo aumenta na virada do ano. E aí, gente, vamos falar sobre os medos, né, de aumentar preço, com relação a cliente antigo reclamando do preço novo, cliente novo sem estar tão alinhado ali, né, sobre o seu posicionamento de fotografia. Você pode até ficar com medo de ter falta de venda, né, dos clientes novos. Então, Isa, eu tô com medo de aumentar porque os clientes antigos não vão fechar e os novos também não vão fechar. Então a gente fica com medo de ter aquele vão ali, né, por mudar de preço. Isso acontece mesmo se não tiver estratégia. Quando aumentar, vamos recapitular aqui, né? Ajuste de preço tem vários motivos, beleza? E aí eu quero contextualizar vocês aqui sobre quais são alguns bons motivos, né, para aumento de preço. Primeiro é o preço das coisas. Então já estava começando a falar sobre isso, né? Inflação, preço do dólar, as coisas no mercado. Então por isso que as pessoas às vezes fazem na virada de ano. Porque tem ali um fechamento e tal, e depois a pessoa consegue avaliar, cara, para esse próximo ano já não dá mais para manter o preço antigo. Eu tava vendo um vídeo de uma amiga nossa que ensina também, né? Assim como eu sou mentora para fotógrafos, ela é para pessoas que trabalham com bolo, doce e tal. E aí ensina a fazer buttercream, enfim. E ela tava falando que o leite condensado teve um aumento de 42%. E aí, gente, cara, se o leite condensado aumenta de R$3 para 5, você entende que a pessoa que usa ali no dia a dia, né, 60 caixas de leite condensado no mês, isso vai aumentar e vai precisar afetar ali na precificação. E na fotografia vem o preço do dólar, porque cartão de memória aumenta, fornecedor, né, de produto aumenta. O preço das mochilas aumenta, as coisas que a gente precisa comprar. Só que por que a gente não sente tão diretamente isso? Por quê? Quando a gente compra a nossa câmera, a gente depois passa alguns anos com ela, né? Então não é tão direto mês a mês ali que nem o leite condensado. Então, só que aí a gente precisa avaliar. Não é um negócio de, já doeu no bolso de uma vez, já fiz uma grana e aí... agora eu não preciso mais aumentar porque aí quando você precisa trocar de lente, quando você precisa trocar de câmera, quando você precisa, seu equipamento deu pau e você precisa comprar correndo, você não tem caixa de emergência, você não tem dinheiro sobrando. Então olha como vira realmente uma bola de neve. Então você precisa fazer pequenos ajustes. Eu não tô falando de aumentar pouco, mas estou falando de mais ajustes ao longo do ano, talvez. Sempre que você sentir necessidade ou sempre que você souber que o preço das coisas está aumentando. Então o dólar fica o dobro do preço. Aí a câmera que você comprou há 3 anos atrás, quando o dólar estava bem mais baixo, ou sei lá, né? Tem muito tempo que o dólar não está mais baixo. Mas enfim, então vocês precisam
avaliar isso. Você vai comprar uma bateria de uma câmera, você vê que tá um absurdo. Você vai comprar um cartão de memória, você fala, meu Deus do céu. E aí você não tem que comprar um, você tem que comprar 6. Entendeu? Então isso é importante. Então vocês avaliarem ali que tem algumas coisas que vão ser mais palpáveis, né? Então, o fornecedor dos seus álbuns aumentou o preço. Então, diretamente o preço dos seus álbuns também tem que aumentar, para você não ter prejuízo nem diminuir sua margem de lucro. Mas tem outras coisas que não são tão palpáveis, né? Tipo câmera, lente e tal, mas que a gente precisa trocar de tempos em tempos. E aí não adianta você querer, no ano em que você definiu que você vai trocar de equipamento, você querer aumentar o preço. Isso tem que ser feito ali gradualmente, tá? Pra porrada não ser muito grande e você tirar todo o caixa da sua empresa porque você vai trocar de equipamento. Segunda coisa, a sua percepção de valor. É importante você não pensar só no eu não sou boa ainda. É você pensar que a cada trabalho que você faz, você tá melhorando. A cada trabalho que você faz, você tá evoluindo. Então não é com base em comparação com o resto do mercado. É com base na sua evolução. O que aconteceu com o seu estudo, com o seu treinamento, todo esse tempo que você está fotografando. Então, você precisa aumentar o seu preço, mesmo que pouco, tá? Então não é com base em, nossa, agora eu já cheguei onde eu queria. Não, agora eu já tô melhor do que há 6 meses atrás, agora eu já tô melhor do que ano passado. Terceiro, estratégia de crescimento. Eu falei, né? Se você não aumenta o seu preço, você não melhora o seu posicionamento de mercado. Você agora tá num gás bizarro para trabalhar. Você quer quanto mais trabalho na sua agenda, melhor. Mas e daqui a 5, 10, 15 anos? Você vai continuar trabalhando, mas qual vai ser a escala? Qual é o futuro da sua empresa? Então eu entendo que é difícil, né? Nesse momento em que a gente está com muito gás, muita energia, a gente pensar que daqui a 5 anos eu vejo. Só que daqui a pouco chega esses 5 anos. Ou alguma coisa acontece, como uma pandemia, ou algum problema de saúde, ou você quebrar seu pé e seu braço numa viagem de férias, né? Então tem várias coisas que a gente precisa ter visão de longo prazo para a nossa empresa, estratégia de crescimento, o que eu vou fazer quando eu estiver mais cansada. E aí você não precisa falar que você vai estar cansado daqui a 3 anos. É só quando eu estiver, qual é a minha estratégia de despersonalizar a minha empresa. Quarta coisa, que é um bom fator também para aumento de preço, para você entender quando é o momento. Sua percepção de esforço para os próximos meses. Então, o que eu acho? Eu me lembro que quando eu aumentei o meu preço de acompanhamento de bebê e eu parei de fazer mensal e passei a fazer trimestral, é porque eu estava percebendo que estava começando a ficar desgastante. O quanto eu estava cobrando e a quantidade de trabalhos que eu estava fazendo de acompanhamento por mês. E aí, gente, se você acompanha, né, 40 famílias, que era o que eu fazia, são 40 ensaios no mínimo por mês para fazer. Então, eu tinha uma estratégia eu comecei a pensar em uma estratégia de eu não quero estar nesse ciclo daqui a 1 ano. Então, para eu não estar nesse ciclo daqui a 1 ano, eu preciso mudar meu preço agora. Então, você tem que pensar no seu esforço de daqui a 1 ano. Então, por exemplo, fotógrafos de casamento estão fechando casamento para final de 2023, janeiro de 2024. Você quer daqui a 1 ano estar trabalhando pelo quanto você cobra hoje ou você já quer ter aumentado? Então o aumento de preço não é para daqui a pouco, é para agora. Por quê? Isso vai refletir nos seus próximos meses. Quinta coisa, com a estratégia de pensar que a sua agenda é para frente, caso você aumente o seu preço, não tem por que você ficar com medo, porque se em algum mês você sentir que não vendeu tão bem assim, não tá fechando tanto trabalho para junho, julho, você consegue agora fazer alguma estratégia de venda, ou quando tiver um pouquinho mais perto, você consegue fazer alguma estratégia de venda para aumentar o faturamento daquele mês. Então não vai ficar um buraco, tá? Você já tem planejamento. Sexta coisa, valor agregado. Às vezes você mudou a sua embalagem, às vezes você mudou o seu fornecedor, você está trabalhando com uma qualidade muito melhor, a sua fotografia já evoluiu também, os custos da sua empresa aumentaram, então você tem um estúdio, outras coisas que aí você consegue agregar ainda mais valor ao seu trabalho e pode cobrar mais caro por isso. Então esses são os motivos para aumentar o seu preço. Como fazer um aumento de preço sem ficar sem cliente? Divulgação estratégica é o que vai dar base para você poder aumentar.
principalmente se você aumentar bastante, tá? Então, para quem tá pensando aí, cara, eu tenho que aumentar muito, porque tem 2 anos que eu não aumento, ou eu fiz muito treinamento nesse último ano, 6 meses, eu posso aumentar, porque eu já melhorei muita coisa. Então, para quem vai aumentar bastante o preço, e aí, o que seria bastante? Se você está cobrando R$200, você vai para 400, você está dobrando o seu preço. Isso é bastante para você, tá? Se você está cobrando 1.000 e você vai cobrar 1.100, você não está aumentando bastante. Então, essa é a questão de proporção que eu tô falando, tá? O que seria o dobro? Para uma pessoa, tipo, um pacote de R$1.000, você vai para 1.500, já é um pouco relevante, que já tem 50% de aumento, tá? Então, tudo depende de quanto você está cobrando. R$100 para alguém pode ser nada, você está cobrando 2.000 e aumentou R$100, não é nada. Se você está cobrando R$100 e aumentou mais 100, você está cobrando o dobro, tá? Então, isso que você tem que pensar. Para quem vai aumentar bastante, primeira opção, estratégia de campanha de fechamento com preço antigo. Então, você tem aí os próximos dias, as próximas semanas para falar sobre o ajuste de preço que vai acontecer no dia tal. Então, você vai colocar um prazo para você, ó, a partir do dia tal, eu vou aumentar meu preço. Beleza, então a partir do dia 1º de fevereiro, aumento o meu preço. Ok. O que você tem que fazer antes, se você tiver com essa questão ali, né? Eu vou aumentar muito, queria dar uma última oportunidade para os clientes fecharem com o preço antigo. Maravilha. Você vai avisar da mudança que vai acontecer no dia tal. Ok? Então, você vai meio que convidar as pessoas para pedirem orçamento. 2 semanas eu acho que é o ideal, tá? Você ficar falando sobre isso, reforça para não ter que ser todos os dias. É bom para quem tá sem volume de trabalho, essa estratégia, tá? Quem tá sem volume de trabalho quer aumentar o preço, porque precisa aumentar, né? Então, se você quer mais clientes, se você quer aumentar o seu preço, mas você não tá com a sua meta aí de cliente fechado, o que você tem que fazer? Vender muito agora com o preço atual. Então, você vai trazer uma narrativa ali de, gente, vou aumentar meu preço até o dia tal, mas eu vou dar uma última oportunidade de vocês poderem fechar com o valor do pacote antigo. Segunda opção, aviso de mudança, mas sem campanha no preço antigo. Isso é bom para quem já tá com muito cliente. Então, por exemplo, quando eu tava com 30 clientes no mês e mais o coisa de fotógrafa, eu tava surtando. Era muita coisa para fazer, eu tava vendendo muito, eu tava com uma venda incrível de álbum. Então eu não precisava comunicar abertamente o ajuste de valor, falando para aproveitarem a última oportunidade de fechar com o valor antigo, porque eu tava assim, Deus me livre vender mais um pacote com preço antigo, não quero. Eu só quero vender o pacote novo. Então eu simplesmente comuniquei a mudança de preço. Eu fiz isso alinhando ali com o posicionamento que eu queria. Coisas que vão também te ajudar a valorizar essa mudança de preço. Atualizar o visual da proposta. Isso é bom, né? Sempre de fazer, independente de você mexer no seu preço ou não. Atualiza as fotos, atualiza o visual, o design ali, o branding, muda algumas coisinhas, melhora a sua narrativa, né? A sua venda, a sua apresentação. Às vezes tá até ali, tem uma apresentação. Sou fotógrafa há tantos anos. Aí, cara, às vezes você já até virou o tempo, né? E você já fez mais um ano de carreira e você não alterou ali no seu orçamento. Então muda isso também lá na sua proposta. Você pode criar pacotes menores, né? Então não é que você vá... Eu não quero que você cobre mais barato. Eu quero que você tenha opções menores para clientes que vão pagar menos, mas receber menos também. Então às vezes você vai ter um pacote ali com 50 fotos, vai ter um outro pacote para 15 fotos. Então você não tá baixando o preço do seu pacote de 50. Você tá criando um novo pacote, uma nova oportunidade para quem não pode comprar o seu pacote mais caro, tá? Então não é promoção, não é desconto. E a última coisa era de você definir um planejamento de quando você vai aumentar novamente. Então você tem que ter um plano para aumento de preço. Beleza? Então assim, você pode fazer, tô aumentando agora no começo do ano, quero aumentar de novo na metade do ano. Tudo bem. Você pode também aumentar por demanda. Então a cada, sei lá, às vezes tá com dificuldade de vender festa infantil. Conseguiu engatar ali, vendeu 10, aumenta o preço. Então você pode definir uma demanda. Então a cada 10 trabalhos fechados,
eu aumento o meu preço. A cada 15 trabalhos fechados, eu aumento o meu preço. Você pode colocar esse desafio para você mesmo, tá? Qual vai ser? Só que aí, na hora que isso acontecer, você tem que ter esse controle e bater o martelo e, cara, vou aumentar. Medo de novos clientes não virem porque está caro. Acho que é um dos medos também de vocês, né? Então, a gente já falou sobre medo de cliente antigo não vir, se tem que comunicar ou não tem que comunicar, quanto aumentar, do que aumentar, né? Ah, tem que aumentar o preço de tudo. E quais são as bases para aumentar o preço. Aí a última coisa que eu coloquei aqui, né, que eu percebo muito que é uma trava de vocês é: Isa, eu tenho medo de aumentar meu preço e não vir cliente novo. O que você tem que fazer? Normalmente, primeiro, né, eu vejo muito medo de... Isa, mas aí os clientes novos, vai que a amiga fez pelo preço antigo. O cliente novo, às vezes, não sabe quanto as outras pessoas estavam fazendo antes. Se for indicado por alguém, essa pessoa que fechou com você... Então, às vezes, você fez um insight gestante na semana passada. Aí, essa cliente fechou com você há 3 meses atrás. E a amiga dela quer fechar agora. Então, tem 3, 4 meses aí de diferença. Tá? Então, mas minha amiga fez num outro preço. Sim, fulana, é que quando ela fechou comigo no mês tal, ela fechou comigo em 1991, eu tava com uma outra precificação, foi antes do nosso ajuste de preço. Esse é o nosso preço atual. Ponto. Simples, não complica. Outra coisa, para você poder fazer transição, né, para esses novos clientes. Melhorar no seu marketing. É o principal. Vai muito além de avisar que o preço mudou. Tem estratégia, você precisa gerar desejo no seu trabalho, você precisa mostrar que você é boa, você precisa mostrar o seu olhar. Então, cara, vai lá naquele seu HD que tem um monte de foto bonita e que você não publicou ainda e começa a postar. Começa a fazer narrativas melhores, mostra bastidores. E aí, quando ela chegar pra fazer com você, né? Tipo, na hora que ela chegar ali pra pedir o seu preço, ela vai querer o seu olhar, a sua fotografia, o que você gerou desejo, os álbuns que você faz e não quanto você cobra. Então, você já saiu daquela disputazinha ali de preço. Ela não tá mais comparando se ela vai fechar com quem cobra mais barato ou mais caro. E uma coisa também que eu quero que vocês guardem, assim, se precisar, anotem em algum lugar pra você não esquecer. Por que vocês acham que o de vocês é sempre mais caro do que o cliente está avaliando? Você não acha que o cliente pode ter pedido orçamento para você que cobra R$600, pedir orçamento para uma outra pessoa que cobra 1.000 e para uma outra pessoa que cobra 400 e pouco? Por que você está sempre achando que você tem que diminuir o seu preço porque o cliente não vai fechar porque você vai ser a mais cara? Você acha que você é a mais cara? Você sabe? Você tem certeza disso? Quantos de vocês já estão aqui e já passaram pela situação de o cliente não fechou comigo e depois eu vi que fez ensaio com uma outra pessoa que era mais cara do que eu? Tenho certeza que alguém já passou aqui por isso, talvez várias vezes. Então, não precisa ter esse receio. Todas as estratégias que eu ensino de divulgação, de atendimento dentro do Fotografia como Negócio tem essa base de você se posicionar melhor, gerar desejo pelo seu trabalho, mostrar para as pessoas que vale quanto ela vai pagar e ela vai querer fazer com você porque ela vai se identificar com o seu atendimento, ela vai se identificar com como você divulga, ela vai querer estar ali nos seus posts, ela vai se identificar com você. E aí vai muito além de quanto você cobra. Quanto você cobra influencia para a pessoa tomar decisão? Sim, mas não é o único fator. Então, às vezes, vocês ficam cedendo a pedido de desconto só porque é o jeitinho brasileiro, gente. O brasileiro está acostumado a pedir desconto para tudo. Então, não vai na primeira vez, tipo, eu acho que se ela pediu desconto, então se eu não dar o desconto, ela não vai fechar comigo. Não é assim que funciona. Tem cliente que você vai perder porque pediu desconto e você não deu e ele não quer mais? Então tá bom. Beijo, tchau. É esse tipo de cliente que você quer? Até porque isso desvaloriza todos os outros clientes que compraram seus maiores pacotes e não pediram R$1 de desconto. Então, gente, cara, nossos alunos conseguem. Eu consegui na minha empresa de fotografia. Não é uma novidade, assim, não tô inventando a roda, não tô falando uma coisa que não tá testada, que não tá validada pra vocês, tá? Eu tenho anos de carreira aplicando isso sempre primeiro na minha empresa, sou a minha maior cobaia do que eu ensino. É importante que vocês confiem nesse processo, lembrem dessa trajetória que vocês estão passando aí com a carreira de vocês, o que vocês querem atingir e que esse aumento de preço não significa que você não vai vender.
se tiver estratégia, se tiver uma boa narrativa, se tiver um posicionamento, presença sua, vai dar muito certo. E talvez você venda melhor depois do aumento de preço, porque você começou a aplicar estratégias melhores do que o que você estava vendendo agora, sem nenhuma estratégia, cobrando barato. Me conta se essa aula ajudou a mudar a visão de vocês sobre aumento de preço, se vocês vão aplicar o que eu ensinei aqui nessa aula. Quero que vocês apliquem e me falem, Isis, decidi mudar tal coisa no meu pacote, vou sair de tanto para tanto. Já postei falando sobre isso, já postei fazendo a campanha para os clientes antigos fecharem com o preço antigo, como uma última oportunidade. Beleza?